Que bom que os bons ventos os trouxeram para a continuação de nossa história. Então vamos lá? Septuagésima terceira noite. Muito assustado fiquei, disse Simbá, de não ver o navio ancorado. Levantei-me, olhei para todas as partes e não vi nenhum dos mercadores que saltaram comigo na ilha. Avistei só o navio à vela, porém já tão afastado que dentro, em pouco, se sumiu completamente. Deixo-vos imaginar as reflexões que fiz num triste estado. Cuidei morrer de aflição. Dei gritos espantados, bati na cabeça e lancei-me por terra, onde fiquei muito tempo abismado numa confusão mortal de pensamentos, uns mais tristes que os outros. Argui-me a mim mesmo de não me ter servido de escarmenta à primeira viagem, que deveria ter me feito perder para sempre a vontade de fazer outras. Eram, porém, inúteis todos os meus pesares, e o meu arrependimento vinha fora de tempo. Por fim, resignei-me à vontade de Deus, e sem saber o que seria de mim, subi em cima de uma grande árvore, de onde olhei para todos os lados para ver se descobria alguma coisa que pudesse dar-me qualquer esperança. Lançando os olhos para o mar, não via senão água e céu. Porém, como avistasse para o lado da terra uma coisa esbranquiçada, desci da árvore, com um mantimento que me restava, e encaminhei-me para esta brancura, que estava tão afastada que não podia bem distinguir o que fosse. Estando a uma distância razoável, notei que era uma bola branca da altura e grossura prodigiosa. Aproximei-me, apalpei-a e achei-a muito macia. Andei em torno dela a ver se tinha alguma abertura. Nada pude descobrir e pareceu-me impossível subir acima dela. Tão lisa era. Podia ter 50 passos em redondo. Era então o pôr-do-sol. Escureceu-se de repente o ar como se cobrisse de uma nuvem muito espessa. Porém, se fiquei espantado dessa escuridão, fiquei-o ainda mais quando percebi que o que a causava era um pássaro de grandeza extraordinária que vinha voando para o meu lado. Lembrei-me de um pássaro chamado rochedo, do qual ouvira algumas vezes falar os marinheiros, e entendi que a imensa bola que tanto tinha admirado devia ser o ovo daquele pássaro. Com efeito, abaixou-se e pousou sobre ele como para chocá-lo. Vendo vir, encostei-me tão perto do ovo que tive diante de mim um dos pés do pássaro, e este pé era tão grosso como um grande tronco de árvore. Atei-me fortemente nele com um pano que guarnecia o meu turbante, na esperança de que o rochedo, quando tomasse o seu voo no dia seguinte, me levaria fora desta ilha deserta. Com efeito, depois de ter passado a noite nesse estado, logo que amanheceu, levantou-se e se elevou tão alto que eu não via já a terra. Desceu de repente com tanta rapidez que não sentiu o que fazia. Tendo o rochedo pousado e vendo-me em terra, desatei prontamente o nó que me segurava ao pé. Tinha apenas acabado de desatar-me quando deu com o bico numa serpente de um comprimento nunca visto. Pegou nela e voou logo. O lugar onde me deixou era um vale muito profundo, cercado de todos os lados por montanhas tão altas que se perdiam nas nuvens e tão escarpadas que não havia caminho algum por onde se pudesse lá subir. Foi novo embaraço para mim. E comparando este lugar à ilha deserta que acabava de deixar, vi que nada ganhara na troca. Andando por este vale, observei que estava coberto de diamantes, alguns de grandeza extraordinária. Recreei-me muito a examiná-los, porém avistei logo ao longe objetos que diminuíram muito o meu recreio e que não pude ver sem espanto. Era um grande número de serpentes tamanhas e tão compridas que não havia nenhuma que não engolisse um elefante. Recolhiam-se de dia nas suas cavernas, onde se escondiam do rochedo seu inimigo e não saíam senão de noite. Passei o dia
passeando pelo vale e descansando, de quando em quando nos sítios mais cômodos. Todavia, pôs-se o sol e, anoitecendo, recolhi-me numa gruta onde julguei que estaria seguro. Tapei a entrada, que era baixa e estreita, com uma pedra assaz grande, para resguardar-me das serpentes, porém não muito justo para que não impedisse a entrada de alguma claridade. Ceei uma porção das minhas provisões e ouvi distintamente a bulha das serpentes que principiaram a aparecer. Seus horrorosos assobios causaram-me o maior susto e não me permitiram, como podeis crer, que passasse a noite sossegado. Tendo amanhecido, recolheram-se as serpentes. Saí então da minha gruta, trêmulo, e posso dizer que andei sobre diamantes largo tempo sem ter a mínima vontade de pegar neles. Por fim, assentei-me e, apesar do desassossego que me inquietava, como passara toda a noite sem fechar os olhos, adormeci, depois de ter comido alguma coisa das minhas provisões. Porém, tinha apenas pegado no sono, quando alguma coisa que caiu perto de mim, com um grande ruído, me acordou. Era um pedaço de carne fresca. No mesmo instante, vi cair outros muitos do alto do rochedo em diferentes partes. Tivera sempre por histórias, composta de propósito para fazer rir, o que ouvira dizer muitas vezes a marinheiros e a outras pessoas acerca do Vale dos Diamantes e da destreza de que se valiam alguns mercadores para deles secarem estas pedras preciosas. Bem conheci eu então que me tinham dito a verdade. Com efeito, vão esses mercadores ter perto deste vale na estação em que as águias têm os filhotinhos. Cortam a carne e lançam os pedaços no vale. Os diamantes sobre cuja ponta caem, pegam-se a eles. As águias, que são neste país mais fortes que nos outros, vão agarrar esses pedaços de carne e os levam aos seus ninhos no alto dos rochedos, para servirem de pasto às águiazinhas. Correndo então os mercadores aos ninhos, obrigam pelos seus alaridos as águias a afastar-se e recolhem os diamantes que acham pegados aos pedaços de carne. Valem-se desse ardil, porque não há outro meio de tirar os diamantes desse vale, que é um precipício onde não se poderia descer. Pareceu-me então que não me seria possível sair deste abismo que considerava como minha sepultura. Porém, mudei de parecer. E o que acabava de ver me deu motivo de imaginar o meio de conservar a minha vida. O dia que apareceu nesta passagem impôs silêncio a Sherazade, porém prosseguiu na noite seguinte a mesma história. Será que Simbá conseguirá sair do Vale dos Diamantes? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.